Irmãos e irmãs, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Como é bom nós estarmos aqui hoje, reunidos na casa do Senhor, porque foi Ele que quis que nós estivéssemos aqui. Talvez nós queríamos, com o nosso cansaço do dia, com tudo aquilo que nós vivemos, a correria do dia de hoje, nós queríamos talvez estar em casa, mas Deus nos trouxe aqui e Ele fala para você e para mim: só em mim encontrareis o repouso, só em mim encontrareis o descanso para o vosso corpo, para a vossa alma, para o vosso espírito. Todos vocês já me conhecem, Então dispensa a apresentação. Hoje nosso tema: não percamos o ânimo, pois somos sustentados pelo Senhor. Amém? Vamos responder, vamos dizer juntos: não percamos o ânimo, pois somos sustentados pelo Senhor. E a palavra de Deus nessa noite, ela é muito especial. A palavra do Senhor para nós hoje, ela está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 32 a 39. E já no versículo 32, o Senhor nos chama, nos alerta, nos desperta. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados. Quão longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ler juntos esse último versículo. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Então, meu irmão, minha irmã, lembrai-vos, o Senhor nos chama, lembrai-vos, despertai-vos, acordai-vos. Os dias de outrora, lembrai-vos dos dias, de outrora, logo que fostes iluminados com longas e
dolorosas lutas sustentastes. Quando será, ou quando foi esse dia que nós fomos iluminados? Qual o dia que nós fomos iluminados? Foi o dia do nosso batismo. O dia do nosso batismo. E o Senhor está falando para nós lembrarmos desse dia que fomos iluminados. Quando nós fomos iluminados no dia do nosso batismo. Quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Até então nós éramos criaturas, como qualquer outra criatura. Mas a partir do dia do nosso batismo, nós recebemos a luz. E eu trouxe uma luz aqui, que a luz está quase apagando. Mas tem uma maior. A luz pequena é a que está dentro de nós. A luz grande é a luz do Senhor, que não se apaga. Nós somos iluminados, e como no nosso batismo nos é dito, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por que sal e luz? O sal para salgar, para dar sabor, para conservar, não é? E até mesmo para acender. Quando nós colocamos fogo no sal, ele pega fogo, porque ele é unto, né? Contém gordura e ele também pega fogo. Então, o Senhor nos iluminou, nós fomos iluminados no dia do nosso batismo, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Luz para iluminar, para aquecer. Aquecer o mundo em que nós vivemos. Se nós vivermos com a nossa lâmpada apagada, não vai mudar nada. Uma lâmpada apagada na escuridão vai ser somente uma coisa que vai estar no escuro. Mas o Senhor nos fez luzes acesas, iluminadas, para clarear o mundo aonde nós estamos vivendo. Então, quando o Senhor diz lembrai-vos, diz a palavra, isto não é lembrar no sentido de nós trazermos à mente aquele acontecimento do nosso batismo, mesmo porque acredito aqui que todos foram batizados ainda nenéns, né? Criancinhas, e nós não nos recordaríamos o dia do nosso batismo. Mas quando ele fala, lembrai-vos, é para trazermos ao nosso coração, tomarmos então consciência daquilo que aconteceu conosco, através do sacramento, através da unção, através do derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Tomar consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Lembrai-vos, também é nos deixarmos mover pelo Espírito Santo que está dentro de nós, pelo Espírito de Deus, e não nos deixar abater diante das dificuldades que todos os dias nós temos pela frente. Quando nós estamos nas dificuldades, muitas vezes a tendência é nós ficarmos reclamando. Amém, gente? Ou é só eu? Não é? Nós ficarmos reclamando, ficarmos murmurando muitas vezes. Mas é para nós lembrarmos que dentro de nós existe o Espírito de Deus, e que por maior que sejam as dificuldades, por maior que sejam os empecilhos, os obstáculos que nós temos na nossa vida, nós temos a força de Deus que é superior a tudo. Amém? Então diga comigo, em mim mora um Deus vivo, através do seu Espírito,
que me fortalece, que me conduz, que me faz vencedor, porque sou seu filho. Irmãos, nós sabemos que nos nossos dias é difícil nós nos comportarmos como filhos de Deus, sim ou não? É difícil nós nos comportarmos como filhos de Deus diante de tanto apelo para o pecado que existe no nosso meio. Parece que há uma rejeição sistematizada, uma rejeição sistêmica contra o Senhor, que faz virar as costas para o Senhor, que faz, como se diz, bater a porta na cara de Deus quando Ele vem ao nosso encontro, quando Ele nos chama. É assim que o mundo está hoje. Quando se fala de Deus, é um monte de mimimi, um monte de nhenhenhé, um monte de coisa para nos afastar mais ainda do Senhor. Há um apelo feroz por parte do mundo, que tem um príncipe, quem é o príncipe do mundo? Quem é o príncipe do mundo? Pode falar que é ele mesmo. É o capeta. O príncipe do mundo é o capeta, mas ele pode ser príncipe, mas Jesus é o rei. E ele nunca tomará posse. Porque, como o próprio Cristo mesmo diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. A força de Satanás não irá prevalecer sobre a força de Deus. Então há um apelo feroz por parte do mundo para que nós deixemos de seguir o Senhor. É como aquele que fica dando sinal, fazendo sinal para o lado errado, para a gente poder errar o caminho e não chegar no nosso local, no nosso itinerário, que é para todos aqueles que são batizados. O nosso itinerário é o céu, é chegarmos ao céu. Aí ele fica fazendo de tudo para que nós deixemos de seguir o Senhor, para que deixemos de orar, para que nós deixemos de confessar os nossos pecados. Confessa você mesmo, vai lá e fala para Deus, pede perdão para Deus. É mesmo? Fácil assim? Será, irmãos? Não precisa de confessar não. Então ele fica marretando, colocando minhoca na cabeça, para que nós não confessemos, para que nós não participemos da Santa Missa. Quando você diz assim: hoje eu não vou na missa porque eu estou desanimado. Sabe o que é a pessoa desanimada? É a pessoa sem alma. Alma, em português, é ânima, em latim. E animado ou desanimado também, a origem é nessa palavra, ânima, né? Alma. Então, quando eu digo estou desanimado de ir na missa, quer dizer, eu estou falando, eu estou morto. Porque o corpo, quando ele morre ali, quando a gente morre, a alma é separada do corpo. E o que acontece com o corpo? O corpo vai para a terra. Está morto. O corpo não faz nada, precisa ser carregado. E se for o cara mais pesadinho, um pouco, precisa de mais gente, né? Para carregar. Então, quando a gente fala, eu não vou para a missa que eu estou desanimado, eu estou dizendo que eu estou morto. Mas se eu estou desanimado e eu levanto e vou a si mesmo, eu estou ressuscitando. Como diz o tema de hoje, não percamos o ânimo, pois nós somos sustentados pelo Senhor. É o Senhor que nos sustenta. Então, irmão, irmã, ainda ele fica botando as minhocas na nossa cabeça, para que nós não participemos da missa, não oramos, não confessemos, não comunguemos, que nós não nos casemos. Hoje em dia esse negócio de casar na igreja, isso caiu de moda. Caiu de moda não, gente. Sacramento.
Como é que o pessoal fala? Juntado, não sei o que lá, é casado, é? Como é que é? Como é que é? Será? Então, a gente vê esse mundo incentivando o aborto hoje. A gente vê aqueles camaradas lá, muitas vezes, lá no Congresso Nacional, pessoas que se dizem pastores até. Outros que são católicos também, que estão lá e defendem. Irmãos, o sangue desses inocentes irá bradar ao céu contra os criminosos. E se nós formos buscar lá na comunidade daquele sujeito que está lá, está registrado no livro de tombo, né? Da igreja, fulano de tal, batizado, tal dia, foi batizado, filho de Deus, e vive como se não fosse filho de Deus. Mas não somente são os que estão lá no congresso, não. Você certamente conhece alguém que é a favor, alguém que trabalha com você, alguém da comunidade que é a favor do aborto. Aborto é um crime gravíssimo. Alguém já falou isso aqui a semana passada, e a gente tem falado, porque nós temos que falar mesmo, porque nós não podemos concordar com essa matança que está prevista para acontecer, para ser permitida. São tantas as lapadas que a gente toma, irmãos, que às vezes nós nos vemos imóveis, imobilizados, incapazes, não é? Talvez dá até aquele sentimento assim, não adianta eu continuar tentando, eu acho que eu vou desistir, pelo menos acaba a minha dor de cabeça. Mas irmãos, nós não podemos perder o ânimo, e é por isso que nós precisamos de estar na presença de Deus, é por isso que nós precisamos de orar, é por isso que nós precisamos de vir à missa, por isso que nós precisamos de confessar os nossos pecados, para que nós suportemos todas essas tentativas de derrotar o que é de Deus que está em nós. Nós não somos absolutamente de perder o ânimo. Quando nós perdemos o ânimo, nós somos arruinados. Quando nós perdemos o ânimo, nós somos mortos, somos derrotados. Mas nós somos, como que diz aqui? Somos de manter a fé. Para quê a fé? Para a nossa salvação. Nós não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, para a nossa condenação, podemos dizer assim. Mas nós somos de manter a fé para a nossa salvação. E como diz também a palavra de Deus em outro texto, que diz que o justo, ele vive pela fé. O mundo vive pelas leis. E eu volto aqui à questão do aborto. Eles poderão até legalizar, mas continuará sendo pecado. Pode não ser crime, mas vai continuar sendo pecado. Porque o justo, ele vive não pela lei, mas ele vive pela fé. E Jesus nos diz: eu sou a vida. O que Jesus fala? E ele diz mais: eu sou o pão da vida. O desanimado não come o pão da vida. Ele vai cada vez mais morrendo. E ele também diz: quem crê em mim,
viverá eternamente. Quem crê no Senhor viverá eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, como o sal e luz que somos, nós não podemos ser insosso. Nós não podemos também ser luzes apagadas. Está vendo? Essa aqui apagou, porque acabou o material dela, acabou o pavio, derreteu a cera, ela não foi na missa. Não foi na missa. Olha a outra, como é que está bonita. Né? Está aqui, está sempre na missa. Está sempre vivendo a palavra de Deus. Toda semana está aqui, não é? A outra só veio hoje. Então, irmãos, o sal que dá gosto aonde nós estivermos, nós somos então chamados a sermos sal, a darmos sentido à vida das pessoas, a contagiar as pessoas. Nós não podemos ser insosso, não podemos ser lâmpadas ou pavios queimados. E há muita treva para ser dissipada, há muita vida sem sentido para darmos sabor. Amém? Amém. Talvez dentro das nossas casas, talvez dentro da nossa casa tem muita gente desanimada. Talvez dentro da nossa casa tem muitas pessoas insossas. Talvez ali dentro da nossa casa tem pessoas que já estão mortas na fé, porque não buscam o Senhor. Os nossos filhos precisam ser acesos pela chama que nós levamos aqui toda semana. Trazer os nossos filhos para a igreja. Ficar correndo, brincando, falando. Traga os filhos. Porque existe um mundo à nossa frente, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Quantos estão aguardando a nossa manifestação? Quantos estão esperando por uma palavra, por um gesto, por uma oração? Sim ou não? Sim. São muitas pessoas que estão aguardando. Então, irmãos, saiamos do desânimo, saiamos da ruína, deixemos-nos sustentar pelo Senhor. Concluindo, não é? Nós somos iluminados desde o nosso batismo, né? Somos iluminados. Somos sal e luz, chamados a dar gosto e iluminar o mundo que nós vivemos e aquecer. Se vivemos a fé, nós seremos salvos. Se vivemos conforme nos foi ensinado, receberemos a coroa da nossa salvação. Como disse, né, no Evangelho dessa semana passada, né? Evangelho não é uma palavra, né, de Timóteo, quando Paulo dizia que ele estava pronto, porque ele combateu o bom combate, e ele estava pronto para receber a coroa da vitória. E nós, como o núcleo teve uma visualização na oração deles, o Senhor nos coroando com uma coroa de luz, a cada um de nós, o Senhor nos dando uma coroa de luz, e Ele dizendo: estarei sempre convosco. E Ele dizia também: filhos amados, filhos queridos, hoje eu renovo a missão de evangelizar, renovo a força do Espírito Santo. Ide sem medo, eu estarei convosco. Não tenham medo, tenham coragem e não desanimem, pois em cada local que vocês forem, eu já estarei lá. Amém? Pega essa folhinha aqui
Eu entreguei para vocês aí, que foi entregue para vocês a oração, para nós fazermos juntos. Tem gente que não recebeu aqui, a Márcia e a Sônia não recebeu. O pessoal que estava rezando o texto lá não recebeu, né? Vamos fazer Vamos ficar em pé e vamos rezar juntos esta oração tão linda. Vamos lá. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder nas mãos do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Senhor, nós queremos nos deixar conduzir pelo Teu Espírito Santo, para sermos, Senhor, luz e sal no mundo que nós vivemos. Como iluminados, Senhor, nós queremos ser também essa luz para aqueles que vivem nas trevas. Ajuda-nos, Senhor, tira-nos do nosso medo e nos dê, Senhor, a coragem de sermos anunciadores. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.